Bem-vindo ao abismo criminal. Existem crimes que o tempo tenta apagar, mas que a brutalidade insiste em manter vivos na memória de uma cidade. Crimes que marcam gerações. Crimes que transformam cidades inteiras em cemitérios de esperança. Casos onde a justiça se perde em labirintos de tortura, provas desaparecidas e silêncios comprados. Onde os inocentes confessam sob dor e os culpados caminham livres pelas ruas. Hoje, nós descemos às profundezas de um dos episódios mais sangrentos da crônica policial brasileira. Um massacre que dizimou quase uma família inteira em uma única madrugada de dezembro, deixando para trás um rastro de sangue, mistério e uma única sobrevivente que, por um milagre, ou capricho do destino, foi poupada pelos carrascos. Prepare-se para viajar até a Goiânia de 1957. Uma cidade jovem que crescia sob a promessa do progresso, mas que acordou para o pesadelo absoluto na Rua 74. Este é o caso da família Mateucci. O abismo começa agora. A literatura e o cinema muitas vezes tentam dar ordem ao caos da realidade, tentam transformar o horror em narrativa, o inexplicável em trama. Em 1981, a obra Veias e Vinhos, de Miguel Jorge, classificou-se como um romance-reportagem para tentar narrar o indizível. Um livro que buscava desvendar os mistérios de um crime que a polícia nunca conseguiu resolver. Anos depois, em 2006, o diretor João Batista Andrade levou essa mesma tragédia às telas do cinema. Transformou o sangue em imagem, o silêncio em som. Mas, por mais que a arte tente, ela nunca conseguirá traduzir o terror real, o pavor genuíno, sentido pelos moradores de Goiânia naquele ano maldito de 1957. Para entender o peso desse crime, para compreender sua magnitude, precisamos olhar para o Brasil daquela época. Um Brasil que fervilhava de esperança e contradições. Era agosto de 1957. O ex-presidente Washington Luiz falecia, levando consigo décadas de história política. No norte de Minas Gerais, as máquinas roncavam na construção da usina de Três Marias, um símbolo do progresso que o Brasil buscava. O desastre aéreo de Bagé ainda assombrava no ar a nação. Com seus 40 mortos, um lembrete de que a modernidade também trazia seus horrores. No futebol, um jovem de apenas 16 anos, chamado Pelé. Um menino de 3 corações estreava na seleção brasileira. Ele seria o símbolo de um Brasil jovem, vibrante, cheio de possibilidades. E enquanto Brasília começava a ser erguida do barro do Planalto Central, enquanto os tratores escavavam a terra vermelha para construir a capital do futuro, Goiânia vivia seu momento de maior impulso econômico. Goiânia, uma cidade que havia sido fundada apenas 24 anos antes, em 1933. Uma cidade planejada, uma cidade moderna, uma cidade que representava o Brasil novo que Getúlio Vargas e seus sucessores queriam construir. Milhares de pessoas buscavam o progresso na capital goiana. Migrantes do interior, comerciantes ambiciosos, famílias inteiras que deixavam suas vidas antigas para tentar a sorte em uma cidade que prometia ouro, prosperidade e segurança. Mas nada, absolutamente nada, preparou aquela população para o que seria descoberto em uma manhã de dezembro. Nada poderia tê-los preparado para o horror que estava por vir. A família Mateucci era o retrato vivo da esperança brasileira. Eram a encarnação do sonho que milhares de pessoas compartilhavam. Vanderlei Mateucci era filho de agricultores, homem de origem humilde. Mas quando viu a proximidade com a futura capital, Brasília, quando compreendeu que Goiânia seria o centro de um novo Brasil,
Ele viu uma oportunidade, uma chance de transformar sua vida. Ele e sua esposa, Lourdes de Sá, construíram uma vida baseada no trabalho duro, no sacrifício, na dedicação. Cada dia era uma luta, cada noite era uma oração de gratidão. Vanderlei estabeleceu sua própria mercearia, o Armazém São Mateus. Um pequeno comércio que se tornou conhecido em toda a região. Ele era o tipo de homem que conhecia cada cliente pelo nome, que lembrava das dificuldades de cada família, que oferecia crédito para quem precisava. Ele era conhecido por todos como um homem bem-humorado, simpático, generoso e próspero. Um homem que havia conseguido o que poucos conseguiam: sair da pobreza através do trabalho honesto. Seus filhos eram o centro daquele lar, o coração da família. Valquíria, de 6 anos, a filha mais velha. Uma menina inteligente, que já mostrava sinais de ser uma criança brilhante. Wagner, de 5 anos. O filho que Vanderlei esperava para continuar seu legado. Vonei, de 4 anos, o menino do meio, sempre sorridente. Vânia, de apenas 2 anos, a pequena que ainda balbuciava as primeiras palavras, e a pequena Vilma, de apenas 9 meses, um bebê que havia chegado há pouco tempo, trazendo alegria renovada àquele lar. 5 filhos, 5 vidas, 5 futuros que estavam apenas começando. Mas o sucesso de Vanderlei incomodava. Alguns vizinhos comerciantes olhavam para sua prosperidade com inveja, com ressentimento, com aquele ódio silencioso que nasce da frustração e da ganância. No entanto, Vanderlei não tinha inimigos declarados. Ninguém que o ameaçasse abertamente. Ninguém que dissesse: "Vou destruir você." Ele acreditava estar seguro em sua cidade jovem e promissora. Acreditava que o trabalho honesto era suficiente para protegê-lo. Acreditava que a lei e a ordem prevaleceriam. Ele estava errado. Na madrugada do dia 5 para o dia 6 de dezembro de 1957, o abismo invadiu aquela casa. A casa da família Mateucci ficava nos fundos de um armazém. Uma localização que parecia segura, mas que, na verdade, era isolada. Longe dos olhos da vizinhança, longe da proteção que a proximidade com outras casas poderia oferecer. Aproveitando-se de um buraco na parede da sala, um buraco causado pela umidade das chuvas, um buraco que havia sido tapado apenas por um pedaço de madeira. Os criminosos entraram. Não havia alarme. Não havia cão de guarda. Não havia nada que pudesse alertar a família sobre o perigo que se aproximava. O ataque foi de uma ferocidade inaudita, de uma brutalidade que desafia a compreensão. Primeiro, os adultos foram rendidos. Vanderlei foi asfixiado com uma gravata antes de ser golpeado. Sua esposa, Lourdes, foi subjugada. Ambos foram silenciados. Ambos foram eliminados. Depois, os assassinos voltaram sua fúria contra as crianças que dormiam. Crianças inocentes, crianças que não tinham feito nada, crianças que não compreendiam o que estava acontecendo. Golpes de machado, perfurações de faca, ferimentos que sugerem um ódio profundo, um ódio que vai além do roubo, um ódio que parece pessoal. Valquíria foi morta, Wagner foi morto, Vonei foi morto, Vilma foi morta. 4 crianças, 4 vidas, 4 futuros que foram apagados em questão de minutos. Mas no meio da carnificina, no meio do horror absoluto, algo inexplicável aconteceu. A pequena Vânia, de apenas 2 anos de idade, foi a única sobrevivente. Como? Por quê? A polícia inicialmente acreditou que os criminosos simplesmente não a viram no berço, que na escuridão da madrugada, entre o caos e a violência, eles não perceberam que havia um bebê dormindo em um canto da casa. Mas, mais tarde,
teorias mais sombrias surgiram. Alguns afirmavam que Vânia acordou durante o massacre, que ela viu um dos assassinos, que ela olhou para aquele rosto de um homem que estava cometendo o impensável e o chamou de papai. Papai. Uma palavra simples, uma palavra que toda criança de 2 anos diz. Uma palavra que deveria significar proteção, segurança, amor. Mas naquela madrugada, aquela palavra teria paralisado o carrasco, teria feito com que ele baixasse a arma, teria feito com que ele recuasse. Ou talvez, apenas talvez, ele simplesmente não conseguisse matar uma criança que o chamava de pai. Ninguém sabe ao certo. A verdade morreu com os assassinos. Após o massacre, os criminosos reviraram a casa. Procuravam dinheiro, procuravam joias, procuravam qualquer coisa de valor que pudesse ser levada. Levaram 51 mil cruzeiros. Levaram joias, levaram pertences, levaram tudo o que puderam carregar, mas deixaram para trás algo que não poderia ser levado: o horror, o sangue, a morte. Quem encontrou os corpos foi uma criança da vizinhança, uma criança que acordou cedo, uma criança que, ao olhar pela janela da casa dos Matteucci, viu o cenário sanguinário. Um grito que ecoaria por toda Goiânia. Um grito que despertaria a cidade para o pesadelo. A investigação foi um desastre desde o início. A cena do crime foi contaminada por curiosos. Centenas de pessoas invadiram a casa, tocaram nos corpos, mexeram nas provas, destruíram evidências que poderiam ter levado aos verdadeiros culpados. E a polícia, pressionada pela opinião pública, pelo pavor que tomou conta das ruas de Goiânia, começou a agir de forma desesperada. Não buscava a verdade. Buscava apenas encerrar o caso. Buscava apenas acalmar a população. O primeiro alvo foi Wilson Matteucci, irmão de Vanderlei e seu sócio no armazém. Wilson vivia em conflito com o irmão. Havia desentendimentos sobre o negócio. Havia discussões sobre dinheiro. E Wilson era influenciado por sua esposa, Rita, que desejava a dissolução da sociedade comercial. A polícia acreditava que Wilson era o mandante, que ele havia contratado assassinos para matar seu irmão e roubar o dinheiro do armazém. Ele foi preso e confessou o crime, mas a verdade por trás da confissão era terrível. Repórteres da época denunciaram que Wilson foi submetido a torturas medievais. Torturas que parecem saídas de um calabouço medieval, não de uma delegacia do século XX. Ele era obrigado a ficar horas em pé sobre latas de massa de tomate abertas, descalço, seus pés sangrando, seus músculos queimando de dor. Enquanto isso, ele era forçado a segurar tijolos com os braços abertos, seus braços tremendo, seus ombros gritando de agonia. E enquanto suportava essa tortura física, era espancado com cacetetes, golpes nas costas, golpes nas pernas, golpes que deixavam marcas, golpes que quebravam ossos. Quanto tempo isso durou? Horas? Dias? Ninguém sabe. Mas sabemos que Wilson confessou. Confessou porque não podia mais suportar a dor. Confessou porque qualquer coisa era melhor do que continuar sendo torturado. Wilson e um suposto cúmplice, Francisco Rocha, acabaram absolvidos anos depois. Em 1964, por falta de provas reais. 7 anos depois do crime. 7 anos de prisão por um crime que não cometeu. Mas a polícia não desistiu. Continuou procurando. Continuou torturando. A polícia então apontou novos suspeitos: Santino Hildo da Fonseca e um cúmplice que teria fugido para o Nordeste. Santino era um homem que havia trabalhado para outra família Matteucci. Um homem que conhecia a casa. Um homem que sabia onde estava o dinheiro. Santino confessou o crime.
Mas seu depoimento era um emaranhado de mentiras e inconsistências. As histórias mudavam. Os detalhes não batiam. As datas não faziam sentido. Ele alegava ser um ex-militar herói de guerra. Um homem que havia lutado pela pátria. Um homem que merecia respeito. Mas era apenas um desertor. Um homem que havia fugido do exército. Um homem com possíveis transtornos mentais. Um homem que era fácil de culpar. Um homem que ninguém defenderia. Especialistas da época afirmavam que o crime exigiria pelo menos 3 ou 4 pessoas para ser executado com aquela rapidez e brutalidade. 3 ou 4 pessoas trabalhando em coordenação. 3 ou 4 pessoas que conheciam a casa. 3 ou 4 pessoas que sabiam exatamente o que fazer. Além disso, o médico legista notou um ódio profundo nas feridas. Um ódio que ia além de um simples latrocínio. Um ódio que sugeria uma motivação pessoal. Um ódio que sugeria que o assassino conhecia a vítima. Que o assassino tinha uma razão para aquela brutalidade. Santino foi condenado a mais de 74 anos de prisão. 74 anos. Uma sentença que o manteria na prisão pelo resto de sua vida. Mas em 1976, 19 anos depois do crime, Santino foi libertado. Libertado porque alguém decidiu que ele havia cumprido tempo suficiente. Porque alguém decidiu que a justiça havia sido feita. Santino saiu da prisão ainda jurando inocência, afirmando ter sido o bode expiatório de uma polícia ineficaz, afirmando que os verdadeiros culpados nunca foram encontrados. Depois de sua última entrevista, ele desapareceu para sempre. Ninguém sabe para onde foi. Ninguém sabe se ainda está vivo. Pelo menos outros 5 homens foram presos e torturados ao longo dos anos. 5 homens inocentes. 5 homens que foram no lugar errado, na hora errada. 5 homens que conheciam alguém que estava envolvido no caso. Todos confessaram sob dor extrema. Todos foram espancados. Todos foram humilhados. Todos foram destruídos. E todos foram soltos por falta de provas. Soltos porque não havia evidência real. Soltos porque suas confissões foram obtidas através da tortura e, portanto, eram inadmissíveis. A justiça brasileira, naquele caso, parecia mais interessada em encerrar o assunto do que em encontrar a verdade. Mais interessada em acalmar a população do que em punir os culpados. Enquanto isso, Goiânia mudava. O medo transformou a arquitetura da cidade. Comerciantes reforçaram portas com grades. As pessoas desconfiavam umas das outras. Vizinhos se tornaram suspeitos. A pequena Vânia, única sobrevivente, foi criada por familiares, carregando o trauma de ter perdido toda a sua família. Em 1959, o Estado lhe concedeu uma bolsa, uma compensação pífia diante de tanta perda. O crime prescreveu. Ninguém foi punido. As provas desapareceram dos arquivos. A casa foi demolida. É como se alguém tivesse tentado apagar o crime da história. Muitos acreditam que o verdadeiro assassino nunca foi preso, que caminhou livre enquanto inocentes eram torturados. A motivação poderia estar ligada a disputas de terras, inveja comercial ou segredos que precisavam ser guardados. O massacre deixou uma cicatriz profunda em Goiás. Uma história de sangue que nos lembra que o mal vem de dentro da nossa própria espécie, movido por ganância, ódio, inveja e vingança. O caso permanece como uma mancha escura na história policial do Brasil. Um massacre sem culpados. Uma investigação manchada pela tortura. Uma justiça que falhou. Vanderlei, Lourdes e seus filhos tornaram-se nomes em um processo arquivado.
mas suas almas ainda ecoam nos relatos daqueles que lembram daquela Goiânia de 1957. E você? O que acredita que aconteceu? Teria sido o irmão? Santino? Ou os verdadeiros culpados caminharam livremente entre nós? Deixe seu comentário. Sua teoria é fundamental para manter viva a busca pela verdade. Inscreva-se no Abismo Criminal. Ative as notificações. Deixe seu like. Compartilhe. Obrigado por nos acompanhar. Cuidado ao olhar para o abismo. Ele pode estar olhando de volta para você. Abismo Criminal. Onde a justiça termina, o mistério começa.